A Alemanha venceu a Hungria por 2-0 no segundo jogo dentro dessa Eurocopa e foi mais um jogo de muita imposição do modelo trazido por Julian Nagelsmann. Até por isso a gente já tem o nosso campinho na tela para mostrar um pouco do que foi o confronto contra a Hungria, formações iniciais e como o jogo se desenvolveu para a Alemanha de forma, em alguns aspectos, até parecido com a estreia diante da Escócia, com menos facilidade, mas com o mesmo volume de jogo. No desenho e na formação inicial, o Nagelsmann repetiu a sua escalação, né, os mesmos 11 que entraram em campo na estreia, entraram diante da Hungria, com a mesma dinâmica. Saída de 3 com o Toni Kroos sendo esse terceiro elemento, praticamente um terceiro homem, não um terceiro zagueiro, mas um terceiro homem na saída de bola, ao lado do Tah e também do Rudiger, né? Esse é um posicionamento padrão, e é uma Alemanha que tem muita posse, que se instala no ataque, que empurra o adversário para trás. De novo, com o Mittelstadt e o Kimmich bem abertos, o Andrich sendo esse primeiro homem à frente dessa linha de saída para o jogo, e aí os 4 atacantes, entre aspas, da Alemanha. Musiala, Wirtz, Gundogan e o Kai Havertz. A gente tem até uma imagem para mostrar, né, o posicionamento desses jogadores e a distribuição deles em campo, né, que ilustra um pouco de como a Alemanha se dispõe no campo de ataque. A grande diferença para esse jogo foi que do outro lado a Alemanha encontrou um adversário que desde o início tentou minimizar um pouco essas possibilidades, com uma marcação mais próxima, mais compacta e mais atenta, principalmente na faixa central, como está ilustrando essa imagem aí que a gente está vendo, né? Então o Nagy e o Schaffer, né, os dois homens à frente da defesa, tentando encurtar sempre o jogo de Gundogan, de Musiala, de Wirtz, o Szoboszlai e o Szalai ajudando também nesse combate, muitas vezes um pouco mais por dentro, né? E uma linha de 5 também bem próxima, né? Os dois alas fechando próximo aos 3 zagueiros e esses jogadores da defesa avançando muitas vezes para tentar, de fato, encurtar o campo, diminuir o raio de ação da seleção da Alemanha, o que é uma missão sempre muito difícil, porque a Alemanha, para além de muita qualidade técnica, né, na troca de passes, na dinâmica do jogo, tem uma qualidade individual muito grande dos seus jogadores. Então, Musiala e Wirtz têm drible muito curto e deslocamento de muita qualidade. O Gundogan é um cara que pensa o jogo, mas muitas vezes se aproxima da área. O Kai Havertz também é um atacante que tem sido a referência nesse início de Euro, mas é um jogador de muita movimentação, não é um cara que vai ficar preso entre os zagueiros, ele sai, circula, mas também é forte. Então a Alemanha, em alguns momentos, até tentou uma bola um pouco mais esticada para que o Havertz pudesse dominar e o time pudesse avançar dentro do campo. É uma Alemanha com muitas opções e é muito difícil de marcar esse time. Porque, como eu disse, tem o drible curto do Musiala saindo do lado para ocupar essa faixa mais central e do Wirtz, né, os dois fazendo esse movimento. Tem o Gundogan com a sua condução de bola e a chegada à frente. E tem Toni Kroos vindo de trás, que é o cara que muitas vezes vai reger o time. É o jogador do passe, da pausa. E se você apertar ele muito curto, ele vai encontrar a solução curta. Se você der espaço para ele, ele vai encontrar a possibilidade de inverter um corredor e colocar um jogador em condição de 1 contra 1. É muito difícil jogar contra essa seleção da Alemanha. A Hungria tentou minimizar bastante, né? Tentou diminuir o campo, tentou minimizar essas possibilidades do ponto de vista individual, mas de novo não conseguiu. Assim como a Escócia, a Alemanha teve muito volume de jogo, principalmente dos 30 minutos do primeiro tempo para frente, né? Na reta final ainda da primeira etapa, a Alemanha já poderia ter ampliado o marcador, acabou não conseguindo, mas teve muito volume. A Hungria até arriscou alguns bons contra-ataques com o Szalai e o Szoboszlai, e aí tem uma questão para a gente observar da Alemanha em jogos mais competitivos, na segunda fase, como esse time vai reagir a essa transição defensiva, porque ataca com muita gente. Em alguns momentos, né, Mittelstadt, Musiala, Gundogan, Havertz, Wirtz e Kimmich, em alguns momentos a Alemanha tem uma linha de 6 no ataque. Muita gente, dá muito volume, mas em alguns momentos esse time pode ficar vulnerável sem a bola, e a Hungria conseguiu encaixar alguns contra-ataques. Não teve boa conclusão, mas encaixou um ou outro contra-ataque dentro do jogo. De mudança, o que deu para a gente observar, principalmente no segundo tempo, quando vieram para o jogo o Füllkrug na vaga do Havertz, um jogador para dar mais peso à área, empurrar a linha defensiva para trás. E o Sané, que é um jogador diferente do Wirtz, né? O Wirtz é um jogador que tem a bola colada ao pé, muita qualidade de drible, de passe, chega à frente. O Sané é até um jogador um pouco mais incisivo do que o Wirtz em alguns momentos, né? O cara que tem essa jogada de profundidade, de se aproximar da área. Deu para ver um pouco no segundo tempo, foi o Musiala circulando um pouco mais por fora, em alguns momentos, para receber e partir para cima, ou para receber e atrair a marcação do Bola, né, o lateral, o ala pelo lado direito da Hungria. Isso ficou muito claro no segundo gol, por exemplo. Né? A gente tem até uma imagem que ilustra. O Musiala vem de fora para dentro, traz o Bola com ele, e aí o Mittelstadt vai ter a oportunidade de infiltrar para fazer o cruzamento para trás e o Gundogan marcar o gol.
De novo, uma grande atuação da seleção alemã, uma seleção muito forte, que vai evoluindo ao longo desse confronto. Ainda precisa de um maior teste do ponto de vista defensivo, né, de sentir como vai se comportar em um jogo com o adversário, impuser uma dificuldade maior quando retomar a bola. Mas é uma equipe muito forte, é uma equipe favoritíssima ao título, com jogadores muito bons, com um craque em despedida, jogando como mandante, tem o fator casa. É uma Alemanha muito imponente. Foi assim de novo contra a Hungria.